Olá! Vamos ler mais um pouco das histórias das Mil e Uma Noites? Nós vamos para a 11ª noite. Shahryar e sua esposa passaram aquela noite da mesma maneira que as anteriores. Antes que o dia aparecesse, Dinazade os despertou com essas palavras dirigidas à sultana. Minha irmã, rogo-te que continues a história do pescador. Com todo o prazer, respondeu Sherazade, vou satisfazer-te à vontade, com a permissão do meu senhor. O gênio prometeu dizer a verdade e o pescador perguntou-lhe: desejaria saber se estáveis realmente neste vaso. Ousareis jurá-lo em nome de Deus? Sim, respondeu o gênio, juro por esse grande nome que eu estava aí. Para ser franco, disse o pescador, não posso crer no que dizeis. Esse vaso não conteria sequer um dos vossos pés. Como é possível que o vosso corpo inteiro aí estivesse? No entanto, eu te juro que aí estava tal qual me vês. Não me crês após o grande juramento? Não, verdadeiramente não, a menos que me mostreis como aí estáveis. Imediatamente dissolveu-se o corpo do gênio, que, transformando-se em fumaça, se estendeu como antes sobre o mar e a praia, e reunindo-se, começou a entrar de novo no vaso, com movimento lento e constante, até que nada ficou do lado de fora. Sem perda de tempo, saiu do vaso uma voz que disse ao pescador: E então, pescador incrédulo, eis-me dentro do vaso. Crês em mim agora? O pescador, em vez de responder ao gênio, pegou a tampa de chumbo e, fechando repentinamente o vaso, exclamou: Gênio, pede-me perdão e escolhe a maneira pela qual desejas morrer. Mas não, será melhor que eu te lance novamente ao mar, no mesmo lugar de onde te tirei. Depois construirei uma casa nesta praia para nela viver e advertir os pescadores que, se por acaso venham aqui lançar as suas redes, não pesquem um gênio mau como tu, que jurou matar seu libertador. Àquelas palavras ofensivas, o gênio irritado envidou todos os esforços para sair, mas não conseguiu, pois lhe impedia a marca do sinete do profeta Salomão, filho de Davi. Assim, vendo que o pescador estava em posição vantajosa, tentou dissimular sua cólera. Pescador, disse em tom suave, cuida de não fazer o que pretendes. Até agora só estive a gracejar e tu não deves levar a sério as minhas palavras. Ó gênio, tu que eras há poucos instantes o maior e és agora o menor de todos os gênios, sabes que as tuas palavras de nada te servirão. Voltarás para o mar. Se ficaste tanto tempo como me disseste, bem poderás ali continuar até o dia do juízo. Supliquei-te em nome de Deus que não me tirasses a vida e repeliste os meus rogos. Pois bem, pago-te na mesma moeda. O gênio nada poupou para comover o pescador. Abre o vaso, dá-me a liberdade, eu te suplico, e tu ficarás contente.
Não passas de um traidor, respondeu o pescador. E eu mereceria perder a vida se tivesse a imprudência de confiar em ti. Não deixarias de tratar-me como certo rei grego tratou o médico Douban. É uma história que desejo contar-te. Ouça, pois. Então agora vem a história do rei grego e do médico Douban. Douban é um nome tudo junto, Douban. Havia no país de Zumã, na Pérsia, um rei cujos súditos eram de origem grega. Este rei estava coberto de lepra e os seus médicos, após terem empregado inutilmente todos os remédios para curá-lo, já não sabiam o que prescrever-lhe. Quando chegou à corte, um médico muito competente, chamado Douban. Douban aprendera sua ciência em livros gregos, persas, turcos, árabes, latinos, sírios e hebraicos. E além de mestre na filosofia, conhecia perfeitamente as boas e más qualidades de todas as espécies de plantas e drogas. Mal soube da doença do rei, a quem os médicos haviam abandonado, vestiu-se da melhor maneira possível e descobriu um modo de fazer com que o apresentassem ao rei. Senhor, disse-lhe ele, sei que os médicos de que vos servistes não souberam curar-vos da lepra, mas se me derdes a honra de aceitar meus serviços, comprometo-me a vós curar sem beberagens e sem emplastros. Respondeu-lhe o rei, se fordes capaz de fazer o que afirmais, prometo enriquecer-vos e à vossa posteridade. E além dos presentes que vos darei, sereis o mais caro dos meus favoritos. Assegurais-me, pois, que me tirareis a lepra, sem me dardes poção e sem me aplicardes nenhum remédio externo? Sim, senhor, respondeu o médico, gabo-me disso, com o auxílio de Deus, e amanhã o demonstrarei. Com efeito, Douban, retirando-se, preparou um malho que furou por dentro pelo cabo, onde colocou a droga de que pretendia servir-se. Feito isso, preparou também uma bola. No dia seguinte, apresentou-se ao rei, diante do qual se prostrou para beijar a terra. A essa altura, Sherazade, notando que já era dia, advertiu Shahriar e calou-se. Na verdade, minha irmã, disse então Dinazade, não sei onde vais buscar coisas tão lindas. Ouvirás muitas outras amanhã, respondeu Sherazade, se o sultão, meu amo, tiver a bondade de me prolongar a vida. Shahriar, que não desejava menos ardentemente do que Dinazade ouvir a continuação da história do médico Douban, suspendeu a ordem de execução da rainha por aquele dia. 12ª noite. A 12ª noite já ia bem adiantada quando Sherazade retomou o fim da história do rei grego e do médico Douban. O pescador, sempre falando do gênio que ele mantinha encerrado no vaso, assim prosseguiu. O médico Douban levantou-se e, após fazer profunda reverência, disse ao rei achar conveniente que ele montasse a cavalo e fosse jogar malho. O rei fez o que lhe era ordenado
E quando se viu no lugar destinado ao jogo, o médico, aproximando-se-lhe com o malho preparado, apresentou-o. Aqui está, senhor. Exercitai-vos com este malho, impelindo esta bola, até que esteja coberto de suor o vosso corpo. Quando o remédio que encerrei no cabo se aquecer ao calor da vossa mão, ele vos penetrará pelo corpo, e quando começardes a suar, só vos restará abandonar o exercício, pois o remédio terá surtido efeito. Ao voltardes ao vosso palácio, ireis ao banho, e mandareis que vos lavem e esfreguem bem. Em seguida, deitar-vos-eis, e ao vos levantardes no dia seguinte, estareis curado. O rei pegou o malho e guiou o cavalo atrás da bola, batendo nela. A bola foi-lhe rebatida pelos oficiais que com ele jogavam. O rei tornou a bater. Enfim, o jogo durou tanto tempo que a sua mão começou a suar, assim como o corpo. O remédio contido no cabo agiu como o médico predissera. Naquele instante o rei deixou de jogar, voltou ao palácio, entrou no banho e observou exatamente o que lhe fora prescrito. Logo depois, sentiu-se muito bem, tanto que no dia seguinte, ao levantar-se, percebeu com espanto e júbilo que a lepra desaparecera e que ele tinha o corpo tão limpo como se jamais tivesse sido atacado por terrível doença. Mal se vestiu, entrou na sala de audiência pública, subiu ao trono e mostrou-se aos cortesãos, que com pressa de conhecer o êxito do novo remédio, para lá haviam chegado logo de manhã. Ao verem o rei perfeitamente curado, todos deram amostras de grande alegria. O médico Douban, entrando na sala, foi prostrar-se ao pé do trono, com o rosto sobre o chão. O rei chamou-o, ordenou-lhe que se sentasse ao seu lado e mostrou-o à assembleia, fazendo publicamente todos os elogios que ele merecia, e não se limitou só àquilo. Como naquele dia dava um banquete à corte, fê-lo sentar-se à sua direita. Àquelas palavras, Sherazade, notando que o dia acabava de nascer, interrompeu-se. Minha irmã, disse Dinazade, não sei qual será o fim dessa história, mas julgo simplesmente admirável o começo. O que resta por contar é melhor ainda, respondeu a sultana, e estou certa de que não discordarás se o sultão me conceder licença para terminá-la na próxima noite. Shahriar consentiu e levantou-se, satisfeito com o que acabara de ouvir. 13ª noite. Pelo fim da noite seguinte, Sherazade, para satisfazer a curiosidade de sua irmã Dinazade, continuou, autorizada pelo sultão, seu amo, a história do rei grego e do médico Douban. O rei grego, prosseguiu o pescador, não se contentou em receber o médico à sua mesa. Quando o dia chegou ao fim e ele ia despedir a assembleia, mandou que lhe pusessem uma veste luxuosa, semelhante à usada pelos cortesãos na sua presença. Além disto, deu-lhe 2.000 sequins. No dia seguinte e nos outros, não cessou de lhe manifestar toda a sua gratidão. Enfim, o rei, crendo nunca poder reconhecer as obrigações devidas a tão hábil médico,
cobriu-o diariamente de novos benefícios. Ora, tinha esse rei um grão-vizir avarento, invejoso, naturalmente capaz de toda espécie de crimes, e que só a muito custo pudera ver os presentes feitos ao médico, cujo mérito, aliás, começava a ofuscá-lo. Resolveu, pois, matá-lo. A fim de conseguir o seu intento, apresentou-se ao rei e disse-lhe em particular que lhe trazia uma notícia de suma importância. Tendo-lhe o rei perguntado do que se tratava, respondeu: Senhor, é bem perigoso para um monarca depositar confiança num homem cuja fidelidade não foi devidamente experimentada. Cumulando de benefícios o médico Douban, demonstrando-lhe todo o apreço que lhe demonstrais, não sabeis que é um traidor que penetrou nesta corte para vos assassinar. Quem vos deu a informação que me estáis transmitindo? Perguntou o rei. Lembrai-vos de que é a mim que falais e que dizeis algo a que não darei crédito tão levianamente. Senhor, respondeu o vizir, estou plenamente certo do que tenho a honra de vos transmitir. Não repouseis em tão perigosa confiança. Se estáis dormindo, acordai, pois, repito, o médico Douban não partiu do fundo da Grécia, seu país, não veio à vossa corte, senão para executar o horrível plano do qual vos falei. Não, não, vizir, interrompeu o rei. Este homem que tratais de pérfido e traidor é o mais virtuoso e melhor de todos os homens. Não há no mundo quem eu mais estime. Sabeis com que remédio, ou melhor, com que milagre ele me curou. Se pretendia tirar-me a vida, por que me salvou? Bastava-lhe deixar-me nas mãos da doença, da qual eu não poderia escapar. Cessai, portanto, de querer impor-me injustas suspeitas. Em lugar de as ouvir, advirto-vos de que, a partir de hoje, destino a este ilustre médico, por toda a vida, uma pensão de 1000 sequins por mês. Ainda que com ele dividisse as minhas riquezas e os meus próprios estados, não conseguiria pagar o que ele fez por mim. Estou percebendo a verdade. O seu prestígio excita a vossa inveja. Não creiais, porém, me deixe injustamente prevenir contra ele. Bem me lembro do que disse um vizir ao rei Simbá, seu amo, a fim de lhe impedir que fizesse morrer o príncipe seu filho. Mas, senhor, acrescentou Sherazade, o dia que desponta impede-me de prosseguir. Simpatizo com o rei grego, disse Dinazade, por ter tido a firmeza de rejeitar a falsa acusação de seu vizir. Embora hoje louves a firmeza deste nobre, respondeu Sherazade, condenarás amanhã a sua fraqueza, se o sultão concordar com que eu termine essa história. Shahriar, curioso em saber qual seria a fraqueza do rei grego, mais uma vez adiou a morte da sultã. Então, ficamos por aqui hoje. Voltamos na próxima semana, porque hoje é sexta-feira. Tá bom? Então é isso. Tenham um ótimo final de semana e nos vemos segunda-feira.
tá bom? Até lá e muito obrigada por estarem aqui comigo, me fazendo companhia, me deixando tão feliz, tá bom? Like, comentário e tudo mais. Tchauzinho.